Estava esquecendo do microfone. Bem, estão me ouvindo? Karim, está me ouvindo, cara? Não? Tá, Gustavo, Vinícius, Vitor, Ana, Carolina, obrigado, Fabrício, Francine. Vamos que vamos. Matheus. Vamos que vamos, então. Hoje a gente começa a estudar o rito especial dos crimes dolosos contra a vida, né? O famoso rito do júri. Vão umas 3, 4 aulas aí para a gente finalizar. Tô começando hoje, até abrindo mão de ver outros procedimentos, a gente não sabe como vai ser, se vai dar tempo, porque o rito do júri é prioridade, né? Que a gente veja tudo. Se não der tempo de ver os outros procedimentos especiais, aí a gente analisa eles por meio de trabalho, enfim, porque eles não são prioridade, tá? Prioridade é o rito do júri agora. Fechou? Então, vamos lá, deixa eu compartilhar essa tela aqui. É a 8ª aula. 8ª aula. E hoje a gente vai ver, então, o procedimento relativo aos processos de competência do Tribunal do Júri, né? Competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os crimes conexos, né? E os crimes conexos. Eu estou com o chat aberto e estou também com o Zap aberto. Então, qualquer dúvida, e também o microfone, fiquem à vontade. Se tiver qualquer dúvida, é só acionar aí o microfone. Só não deixa ele ligado o tempo todo, porque pode vazar algum ruído aí, mas podem perguntar a qualquer momento, tá bom? Então, a gente vai trabalhar o procedimento relativo aos processos de competência do Tribunal do Júri. Vocês têm já, né, no 4º ano de Direito, você já tem uma noção muito, muito boa do que seja esse procedimento especial, né, em que ele se aplica, né, de que forma ele se aplica. Muitos de vocês já assistiram, inclusive, o julgamento no plenário do júri, tá? Aqueles que não assistiram, né, providenciar, até porque a gente não sabe como é que vai ser o ano que vem, né? Mas na prática processual penal, um dos requisitos, né, de nota para compor a pasta de estágio é assistir um plenário do júri, tá bom? Então, como não acontece sempre, felizmente, né, não é tão comum assim, não tem todo dia, né, júri aqui em Itapeva, por exemplo. Bom, que vocês fiquem ligados pergunta para os amigos que trabalham no fórum, estagiam no fórum, né? Ver quando vai ter um plenário do júri, já se organiza para assistir assim que possível e óbvio, né? Se estiver acontecendo presencialmente e se for possível para você, seguro para você. Bom, vamos dar uma olhadinha então em princípios relacionados ao plenário, ao rito do júri, tá? Esses princípios são princípios extraídos da Constituição Federal, do artigo 38 da Constituição Federal. E aqui nós temos, né, artigo 5º, inciso 38, está lá dizendo: é reconhecida a instituição do júri com a organização que lidera a lei, e a organização basicamente é o Código do Processo Penal e resoluções dos tribunais, mas primeiramente e principalmente o Código do Processo Penal, e daí assegurados, né? Aí são 4 princípios constitucionalmente estabelecidos. Primeiro, a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos vereditos e a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Tá? Então, vamos lá. Então, vamos dar uma olhadinha agora em cada uma dessas 4 situações, em cada um desses 4 princípios constitucionalmente previstos para orientar
o plenário do júri, ou julgamento no plenário do júri. Vamos lá. Existe uma diferença, né? Esse livro do Francisco Dirceu Barros, depois eu até mostro para vocês, ele está atrás de mim aqui na prateleira. A diferença entre as terminologias ampla defesa e plenitude de defesa. Tá? A ampla defesa é a defesa técnica de caráter obrigatória e patrocinada pelo advogado ou pelo defensor público. Tá? Então, essa é a ampla defesa. Mas no julgamento em plenário do júri, lá no júri propriamente dito, naquela sessão de julgamento que vocês provavelmente já assistiram, ali se aplica mais do que a ampla defesa. Naquele momento se aplica a plenitude de defesa. O que é a plenitude de defesa? É a defesa técnica, ok? A autodefesa, que é a possibilidade do próprio réu dar a sua versão sobre os fatos, né? Participar ativamente, porque ele tem o direito de presença, inclusive, mas é também, tá? A plenitude de defesa é também a possibilidade de lançar mão de artifícios de defesa vulgar. O que é a defesa vulgar? É a defesa que não está limitada à técnica jurídica. Então, por isso, todo o teatro, toda a encenação do plenário do júri, do tribunal do júri. Que ali cabe outras técnicas defensivas que não apenas aquelas relacionadas com a boa técnica processual, com os argumentos jurídicos, vai além disso. Tá? O uso de argumentos não jurídicos, como os de caráter psicológicos, sentimentais, antropológicos, políticos, sociais, históricos. Não, Paulo, para mim não é feriado, não. Bem que eu queria. Não queria, não. Queria estar aqui dando aula, até porque a gente tem muita matéria para finalizar. Tá? Então, lembrar que no plenário do júri, por que você vê toda aquela encenação, muitas vezes, até um certo exagero dialético no plenário do júri? Porque ali está presente não apenas a ampla defesa, mas a plenitude de defesa. Tudo bem? Muito bem. Vamos lá. Sigilo das votações. Por que nós temos o sigilo das votações orientando as decisões do plenário do júri? Porque a gente vai ver, né, você já tem essa ideia, quero crer, mas a gente vai ver que quem julga o processo, o mérito propriamente dito, são 7 jurados, 7 cidadãos de reputação ilibada, mas que são leigos, né? Que não têm cargo público, pelo menos não no judiciário. Quem vai julgar esse processo não tem as mesmas garantias de um magistrado. São 7 indivíduos que convivem na sociedade. Então, elas podem estar julgando alguma pessoa poderosa naquela sociedade, elas podem estar julgando uma pessoa perigosa, uma pessoa influente, uma pessoa que seja familiar ou amigo de pessoas perigosas ou influentes, de modo que é necessário garantir, já que quem vai decidir não goza dos mesmos benefícios, das mesmas garantias do juiz togado, garantir que as votações sejam sigilosas. De que forma isso acontece? Bom, as votações, elas ocorrerão na sala especial, né? Sala secreta. A lei hoje fala em sala especial, mas é a mesma sala secreta da sistemática pré-2008, quando houve a alteração dos procedimentos. E a forma de votação também. Bom, na sala secreta, a sala secreta é o local onde as pessoas que são os atores daquele julgamento se reunirão depois dos debates. Depois que houver o debate entre acusação e defesa,
as pessoas se reunirão na sala secreta. Quem vai para lá? O juiz, presidente do plenário, os jurados, o promotor de justiça, eventualmente o assistente de acusação, se houver, o querelante, se for uma ação penal privada subsidiária da pública, o defensor do acusado, seja ele advogado constituído, seja ele advogado dativo, obviamente, seja ele defensor público, o escrivão, né, a pessoa ali, o escrevente que está documentando aquela audiência, o oficial de justiça. Essas pessoas vão para a sala especial, a sala secreta, sem a presença do réu. E ali será realizada a votação. Tá? Como que essa votação é realizada? Só para a gente ter uma ideia de como se garante o sigilo das votações, eu vou falar aqui da forma como essa votação vai acontecer. Mas a gente vai retomar esse raciocínio, a gente vai retomar esse assunto quando formos falar dos quesitos, tá? Mais para o final, terceira ou quarta aula do procedimento do júri. Então, bom, na falta de sala especial, tem alguns fóruns que são precários, né? Tem até cidades que não têm fóruns. Os júris podem ocorrer, inclusive, na Câmara Municipal, num salão comunitário, enfim. Se não tiver uma sala secreta, uma sala especial onde essas pessoas se reúnam, aí as pessoas que estão assistindo aquele julgamento são retiradas daquele cômodo onde o julgamento se realiza, para que fiquem ali dentro apenas aquelas pessoas que vão participar da quesitação, da votação, tá? E ali eles não podem, obviamente, manifestar, verbalizar ou indicar por qualquer meio a decisão que vai ser tomada. Para cada quesito, as partes responderão sim ou não por meio de papéis, cédulas. Então, para cada quesitação, primeira quesitação é sobre a materialidade, né? Se o crime aconteceu, cada um dos 7 jurados terá em mãos 2 cédulas dobradas. Uma com a palavra sim, outra com a palavra não. Então, vai quesitar, o juiz vai explicar para os jurados, olha, agora a gente vai quesitar se o crime aconteceu. Se você entende como acusação, você vota sim. Se você entende eventualmente como a defesa, você vota não. E daí passa a sacolinha, ele vota e depois coloca o descarte. São 7 jurados que estão votando, certo? Então, quando terminou de votar, o juiz pega aquela sacola que tem os votos e ele vai tirando cédula por cédula. Então, digamos que ele tire a primeira cédula, dá sim, tira a segunda cédula, dá sim, tira a terceira cédula, dá sim, tira a quarta cédula, deu sim. Temos 4 sims. Pronto, formou a maioria. Estando formada a maioria, não precisa seguir a quesitação. Então, já certifica. Por maioria, os jurados decidiram, votaram sim para o quesito da materialidade. E daí, em seguida, vai votar o quesito da autoria. Então, veja, como ele vai parar a votação assim que deu a maioria, não vai dar para saber se todo mundo votou sim. Pode até ser que todos tenham votado sim, mas nunca ninguém vai ter certeza. Porque não vai tirar todas as cédulas. Porque se fosse possível tirar todas as cédulas sim, aí nós saberíamos que todos os 7 jurados votaram sim. Como vai tirar até obter a maioria, obteve a maioria, pronto, certifica que por maioria votaram sim ao quesito da materialidade. Por maioria, votaram sim ou não ao quesito da autoria. E assim por diante. Então, essas votações são sempre por maioria. E assim você preserva a decisão, né, o sigilo das decisões individuais de cada jurado que votou. Eu deveria ter falado isso aqui, né, na votação. Eu estava explicando tudo isso lá no tópico da sala secreta. Né? Então, está lá, ó, na votação. Antes de proceder-se à votação dos quesitos,
o juiz mandará distribuir aos jurados pequenas cédulas, feitas de papel opaco e facilmente dobráveis, contendo 7 delas a palavra sim e outras 7 a palavra não, a fim de secretamente serem recolhidos os votos. Terão início, então, a votação, que ensejará a decisão por maioria de votos, ocasião em que o juiz lerá o quesito e convidará os jurados a depositarem seus votos em uma urna e a descartarem a cédula não utilizada em outra urna. A resposta negativa de mais de 3 jurados a qualquer dos quesitos referidos no inciso 1 e 3 do caput deste artigo encerra a votação e implica a absolvição do acusado. Então, por exemplo, tem lá, a gente vai ver isso depois na quesitação. A gente só está fazendo aqui essa análise preliminar, é só para mostrar como é que se garante o sigilo das votações. Mas o primeiro quesito que vai ser colocado para os jurados é o quesito da materialidade, né? O jurado será perguntado se no dia tal, horário tal, local tal, fulano de tal, né, morreu em virtude dos disparos de arma de fogo. Tá? Então, se o jurado entendeu que a causa-morte foi o disparo de arma de fogo, ele vai votar sim para a materialidade. Então, a materialidade do delito de homicídio está configurada. E lembre, passou a quesitação, passou a sacolinha com o oficial de justiça recolhendo os votos. Cada jurado depositou ali a sua cédula. Digamos que todos eles tenham entendido que a materialidade do crime estava comprovada. Eles entenderam que realmente o crime existiu, que a vítima morreu por conta dos disparos de arma de fogo. O juiz vai tirar até obter a maioria. Então, ele vai tirar uma cédula, 2 cédulas, 3 cédulas, 4 cédulas, pronto, já deu a maioria. Ele não vai tirar as outras 3. Porque se ele tirar as outras 3, ele quebra o sigilo da votação, porque daí eu vou saber o voto de cada um dos jurados em relação à materialidade do delito. Beleza? Então, para preservar esse sigilo, os votos são sempre por maioria. Obrigado, viu, Vitinho? Obrigado pelos parabéns. Obrigado a todos, viu, pelo parabéns, pelo Dia dos Professores. Que bom. Eu adoro ser professor. Eu já falei isso. Eu gosto mais de ser professor do que ser advogado. Bom. Agora, soberania dos vereditos. É o outro princípio relacionado com o plenário do júri, né, o rito do júri. Vamos lá. Em virtude da soberania dos vereditos, a decisão do conselho de sentença, né, que são esses 7 jurados, né, leigos, essa decisão é soberana. Essa decisão não pode ser reformada pelo Tribunal de Justiça, via de regra. Tá? Então, se o conselho de sentença, num plenário do júri aqui em Itapeva, condenou, o Tribunal de Justiça não pode absolver. Se o Conselho de Sentença aqui de Itapeva absolveu, o Tribunal de Justiça não pode condenar. Por quê? Porque a sentença, a decisão, o veredito do Conselho de Sentença é soberano. Então não tem como recorrer? Tem como recorrer. Mas vai recorrer para que eventualmente a pena seja aumentada ou diminuída, então isso não tem a ver com o resultado, tem a ver com a dosimetria da pena, que é o papel, que é algo que o juiz presidente vai fazer, né? Ou então o máximo que o Tribunal de Justiça pode fazer em relação àquela decisão do Conselho de Sentença é anulá-la. Realmente a decisão foi equivocada, a decisão é contrária às provas, então as provas seriam no sentido de condenar e o plenário absolveu, ou as provas seriam no sentido de absolver e o plenário condenou. E daí o máximo que o tribunal pode fazer é anular aquele plenário e submeter o réu a um novo plenário do júri. Então o réu será submetido a um novo julgamento.
por outros 7 jurados. Os jurados que participaram desse primeiro julgamento anulado, obviamente, não comporão o conselho de sentença, não vão poder compor o novo conselho de sentença. Tá? E aqui, a doutrina vai falar em soberania relativa e soberania absoluta. Bom, soberania relativa. Havendo recurso após o primeiro julgamento e sendo detectado que a decisão foi contrária à prova dos autos, o tribunal o Tribunal de Justiça, para quem se recorre, anula e remete o réu a novo julgamento. Isso pode acontecer até em sede de revisão criminal, né? O tribunal de quem pode anular o julgamento e decretar a absolvição do réu, refletindo o entendimento dominante na doutrina e na jurisprudência no sentido de que haverá prevalência do direito à liberdade em confronto com a soberania dos vereditos. Tá? Então, quando eu tenho... A gente sabe que a revisão criminal é uma ação de impugnação apenas de competência do réu. A gente vai ver isso em teoria geral dos recursos, embora a revisão criminal não seja um recurso propriamente dito. Mas na revisão criminal, pelo surgimento de provas novas, só a defesa pode ajuizar a revisão criminal. E daí, na revisão criminal, como eu tenho aqui dois valores, liberdade e soberania dos vereditos, a liberdade acaba prevalecendo sobre a soberania dos vereditos. Mas em relação ao recurso de apelação, julgou no plenário do júri, recorre recurso de apelação. Na apelação, essa primeira apelação, né, no primeiro julgamento, o máximo que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, lá na capital, poderá fazer, o máximo, né, na pior das hipóteses, é anular o julgamento realizado pelo plenário do júri. Anula e submete o acusado, submete o réu a um novo julgamento. Então, essa soberania é uma soberania que, no primeiro julgamento, ela é uma soberania relativa. Você vai perguntar, mas pode mudar então? Porque daí pode vir para o outro julgamento e mudar a decisão. Pode, porque nesse primeiro momento a soberania é relativa. Se o Ministério Público apelar de uma decisão do Conselho de Sentença que absolveu o réu, pode ser que o Tribunal de Justiça anule aquele primeiro julgamento e submeta o réu a um novo julgamento. Agora, olha a soberania absoluta aqui. Ó. Quando houver nova absolvição contra a prova dos autos, não caberá recurso. A soberania também seria absoluta quando os jurados decidem conforme a prova dos autos. Então, quando que a soberania se torna absoluta? Quando você não consegue demonstrar que aquele julgamento do plenário, do conselho de sentença, é um julgamento contrário à prova dos autos, ou quando você já teve um primeiro julgamento anulado, porque o tribunal considerou que houve uma decisão contrária à prova dos autos, então ele anula o primeiro julgamento e manda para outro julgamento. Manda realizar novo conselho de sentença. E, de novo, esse outro conselho de sentença mantém aquela decisão. Tudo bem? Eu já falei, talvez, para vocês, aqui em Itapeva acontecia muito, nos anos 90, tinha uma hoje que se chama uma organização criminosa caipira, chamada Gangue do Boné. Eles roubavam boné, tênis, bicicleta, brigavam na FEMAI, na FEAP, tá? E daí, quando morria um membro da Gangue do Boné, a vítima era membro da Gangue do Boné, muito provavelmente o conselho de sentença absolveria o assassino. Aí o promotor ficava doido, recorria, tinha prova que o cara matou, mas o conselho de sentença, itapevenses, né, temerosos dessa perigosíssima organização criminosa chamada Gangue do Boné,
Eles absolviam o cara, porque, né, a sociedade entendeu que houve uma limpeza social. Quando quem matava, obrigado, Paulo, você lembra da gangue, né? Tocavam o terror, né? Então, quando quem matava era membro dessa terrível organização criminosa, aí esse cara já estava praticamente condenado já de saída. Então, o tribunal, o tribunal do júri, o conselho de sentença condenava, a defesa recorria doida, ela não tem prova. O tribunal de Justiça de São Paulo anulava o primeiro julgamento e submetia um outro julgamento. Vinha de novo uma condenação. Tá? Então, aí, à época, não tinha essa nova sistemática de 2008, ficava por isso mesmo. É óbvio, vai caber depois uma revisão criminal? Cabe, né? Principalmente quando é uma condenação injusta. Cabe a revisão criminal. Tá? Mas é só para mostrar que quando submete duas vezes, né, submete por uma segunda vez ao conselho de sentença, porque a primeira decisão foi contrária à prova dos autos, né, via de regra, né, basicamente essa segunda decisão, ela é uma decisão absolutamente soberana. Aqui nós enxergaremos a soberania absoluta do veredito. No primeiro julgamento nós temos uma soberania relativa, tá? Semana passada, o STF decidiu, a gente vai trabalhar isso lá em recursos, eu só vou falar e depois eu posso até colocar aqui a decisão do Supremo, decidiu que o Ministério Público não pode apelar, alegando, né, que a decisão foi contrária à prova dos autos, se o réu foi absolvido no terceiro quesito. O que é o terceiro quesito? O terceiro quesito é um quesito aberto, tá? Aberto, em que estão contempladas todas as teses defensivas. Então, qual a ordem dos quesitos? Pelo menos a ordem mais comum dos quesitos, né? Sempre vai começar com materialidade, aí quesita a autoria, aí, via de regra, vem o terceiro quesito, que é o quesito obrigatório. Esse quesito obrigatório, ele é redigido assim: o jurado absolve o acusado ou o jurado absolve o réu? E não pergunta por que absolve, mas porque o jurado não tem como fundamentar por que está absolvendo. Nesse quesito da absolvição, nesse quesito obrigatório, o jurado ele vai responder sim para absolver, seja qual for a sua motivação. Pode ser que ele tenha se convencido com o advogado expôs muito bem, e ele entendeu que houve legítima defesa, que não houve provas, que houve, olha, absurdo, né? Legítima defesa da honra. Se você tem uma composição de um plenário do júri machista, isso não tem nada a ver se é homem ou é mulher, né? Se você tem uma composição machista, pode colar, inclusive, uma legítima defesa da honra. Não, a gente vai ver depois, Washington. A gente vai ver. Tá? Não tem fotos ainda Não tem fotos dos quesitos, porque os quesitos são feitos caso a caso. Tá? Mas a gente vai trabalhar isso. Sei lá, daqui 2 aulas, provavelmente. Muito bem. Competência. Qual é a competência? Competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, tá? Então, quais são os crimes dolosos contra a vida? Do 121 ao 126. Homicídio, induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, infanticídio e aborto. Tomar cuidado, né, que uma lei, acho que é a 13.920, 966, 996, 966, eu já vejo aqui.
ela mudou o artigo 122, não é o pacote anticrime, tá? É uma lei posterior ao pacote anticrime, bem pertinho. Acho que o pacote anticrime é do dia 24 de dezembro e essa lei é do dia 26 de dezembro. Vamos ver já aqui. A lei 13.968. O pacote anticrime é 13.964. Essa aqui é 13.968, de 26 de dezembro de 2019. Ela modificou, na realidade ela não modificou, ela modificou sim, tem coisas que ela modificou. Mas ela introduziu, dentro desse induzimento de instigação ao auxílio ao suicídio, também o induzimento de instigação ao auxílio à automutilação. Tá? E daí isso pode acabar gerando uma dúvida, aí se vai a júri ou não, a gente já vai ver. Tá? Então, primeiro, né? Qual é a competência para o julgamento a competência do tribunal do júri? É dos crimes dolosos contra a vida. Mas a gente não pode esquecer que é competência para os crimes dolosos contra a vida, mas essa é uma competência mínima, porque ele exerce força atrativa, o plenário do júri exerce força atrativa para os crimes que são conexos. Vocês vão lembrar lá de conexão e continência. Na determinação da competência por conexão ou continência, né, artigo 78, serão observadas as seguintes regras. Inciso 1. No concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri. Tá? Então, homicídio e ocultação de cadáver, homicídio e furto, homicídio e tráfico. Então, o plenário, né, vai exercer essa força atrativa, essa visa atrativa dos crimes que são conexos. Tudo bem? E tem a súmula vinculante número 45, que diz: a competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição estadual. Tá? Então, o foro por prerrogativa de função estabelecido pela Constituição Estadual não prevalece na competência do plenário do júri. Aí, competência estabelecida pela Constituição Federal, né? Foro por prerrogativa de função estabelecido pela Constituição Federal, aí vai prevalecer esse foro por prerrogativa de função, não vai a júri. Muito bem. Tem alguns crimes, existem alguns crimes que têm resultado morte, mas que não vão a júri. Então, o latrocínio, artigo 157, parágrafo 3º. A súmula 603 do Supremo já diz: a competência para o processo e julgamento de latrocínio é do juiz singular e não do tribunal do júri. Tá? E também a extorsão mediante sequestro seguido de morte. Artigo 159, parágrafo 3º. Esses dois delitos, embora tenham o resultado morte, eles não vão a júri, porque não é um crime doloso contra a vida, são crimes patrimoniais. Tá? Beleza. E a questão da automutilação, né? Então, aquilo que a gente estava falando, essa é a lei 13.968, de 26 de dezembro de 2019, não é o pacote anticrime, tá? Modificou a estrutura do tipo penal, alargando sua esfera de proteção, de modo a permitir que a participação em suicídio seja punível, ainda que não ocorra qualquer resultado naturalístico, e ademais, de maneira a inserir na figura penal a participação em automutilação. Isso é para pegar aquele negócio lá da baleia azul, o Pluto, não sei o que lá, enfim. Ressalte-se que o fato somente será da competência do tribunal do júri nos termos do artigo 5º, inciso 38 da Constituição, quando a conduta visar ao suicídio. Do contrário, inexistirá crime doloso contra a vida. Então, olha, está muito recente ainda. Quero crer que a gente não tem decisão ainda sobre isso. Mas a doutrina tem se posicionado, e aqui é o livro do Damasio, que está atualizado pelo André Stefan, né? Porque, infelizmente, o Damasio faleceu há 1 ou 2 anos. Os dois baluartes dos cursos
preparatórios faleceram recentemente, né? O Damásio e o Luiz Flávio Gomes. Mas a obra do Damásio, ela está sendo muito bem atualizada pelo André Stefan, que é promotor de justiça, já é professor de Damásio, coordenador de Damásio faz bastante tempo também. E ele colocou aqui que não, olha, só vai a júri o induzimento de instigação ao auxílio ao suicídio. Induzimento de instigação ao auxílio à automutilação não vai a júri. Tá? Eu vi um vídeo do professor Madeira falando diferente. Não sei se ele mudou já de posição ou não, mas eu vi um vídeo dele aí, ou no Instagram, ou no YouTube, ele falando diferente. Mas, pelo que eu vi de doutrina mesmo, tem prevalecido que só vai a júri o induzimento de instigação ao auxílio ao suicídio. Se no caso concreto a vítima não foi instigada, auxiliada ou induzida a se matar, mas a se automutilar, o instigador, induzidor ou auxiliador não vai a júri. Ele será julgado pelo juízo comum. A denúncia vai ser direcionada ao juízo comum. Tudo bem? Por quê? Porque você faz a análise constitucional, que faz mais sentido. Não tem muito sentido o que o legislador fez, na realidade. Né? Talvez ter colocado aí como parágrafo, até porque tem lá no 121, tem o homicídio culposo. O homicídio culposo não vai a júri, mas está no parágrafo 3º, se eu não me engano. Agora, o legislador aqui no 122 coloca no caput. Sacana do legislador. Né? Então, no caput, você vai ter que variar a competência. Se for induzimento de instigação ao auxílio ao suicídio, vai a júri. Se for induzimento de instigação ao auxílio à automutilação, não vai a júri. Tudo bem? Porque daí não é doloso contra a vida. Beleza? Então, aqui nós temos a questão dos princípios para esse primeiro bloco, tá? Faltam 2 minutos para acabar esse primeiro bloco, depois a gente vai ver aqui procedimento bifásico, sumário de culpa. A gente não vai esgotar o procedimento do júri hoje, é impossível, tá? Impossível, ele é muito longo, muito detalhado. Então, eu vou finalizar esse primeiro bloco. Vocês têm dúvidas, gente? Não? Nenhuma por enquanto. Não, nenhuma dúvida. Mas se o suicídio ocorrer ou só a instigação é suficiente? A instigação é... Lembra que tem lá os resultados, né? Só se ocorrer morte vai a júri, tá? Não, tem lá os resultados caracterizadores do 122, tá? Então, com a automutilação, não vai a júri. É o que tem prevalecido na doutrina. Legal, legal, vamos lá. Então eu vou finalizar esse daqui, daqui a pouco eu chamo lá no Zap para colocar o link. Eu já vou colocar lá no Zap aquela decisão que eu mencionei do Supremo, tá bom? Até daqui a pouco então. Fui.